Olá, eu sou a Sofia, tradutora do livro Kafka, Os Anos Decisivos, do Rainer Starr, e eu vou falar um pouco do livro e do processo de tradução. Esse é o volume central da biografia definitiva do Kafka, e ele se debruça, como diz o título, sobre esses anos que foram decisivos para a escrita do Kafka. Então, até então, ele tinha escrito só narrativas curtas, quase poemas em prosa, que vão ser reunidos naquele livro Contemplação, que é o primeiro livro do Kafka. E nesses anos que estão retratados nesse volume, ele se lança a escrever narrativas de fôlego, que são as narrativas pelas quais a gente conhece o Kafka até hoje, a Metamorfose, o Processo, Na Colônia Penal e várias outras. A primeira dessas narrativas mais longas que o Kafka escreve é O Veredito, e ele escreve essa narrativa muito influenciado pelo encontro que ele tem com a Felice Bauer, que é uma mulher de Berlim, que ele encontra na casa dos pais do Max Brod, que é o melhor amigo dele, e ele fica muito encantado com ela, escreve uma longa carta para ela, e no mesmo arrobo ele escreve o veredito numa noite só, quase num êxtase, e depois ele vai perseguir esse estado de intensidade ao longo desse livro, esse estado de intensidade que permitiu que ele escrevesse uma narrativa num fôlego só. E aí esse livro todo mostra um pouco essa luta do Kafka com o trabalho burocrático que ele faz numa seguradora contra acidentes de trabalho, os compromissos familiares, né, as cobranças do pai, que tem uma loja de artigos de luxo e quer que o Kafka esteja sempre presente, e a necessidade dele, as necessidades fisiológicas, né, o sono, por exemplo, que ele escreve à noite, trabalha de manhã, então ele quer dormir de tarde, mas não pode porque tem essas cobranças do pai. E é um livro muito gostoso de ler, que traz várias curiosidades sobre o Kafka, como, por exemplo, que ele era vegetariano, tinha uma alimentação bem frugal e fazia exercícios regularmente, era muito disciplinado, passava horas no banheiro, se aprontando para o trabalho, tinha uma preocupação muito grande com o próprio asseio, era pontualíssimo, trabalhou uma época numa horta nos arredores de Praga, enfim, essas são algumas das curiosidades que eu me lembro. E esse livro é muito bem fundamentado, então ele vai costurando a vida do Kafka com os textos que o Kafka deixou pra gente. Esses textos são os romances e as narrativas, que na maior parte eu citei das traduções do Modesto Caroni para a Companhia das Letras, tirando o Desaparecido ou América, que eu citei na tradução da Susana Campflages para a Editora 34. Os diários, que eu citei a partir dessa edição, que também foi lançada pela Todavia recentemente, e que é uma tradução do Sérgio Tellaroli maravilhosa, e o Sérgio que foi muito generoso comigo e dividiu as traduções dele antes delas estarem prontas, porque a gente traduziu os livros ao mesmo tempo. E as cartas e os trechos dos diários de viagem do Kafka, que são citados pelo Starr, não tinham tradução no Brasil consagrada ainda. Tem traduções que estão fora de catálogo, difíceis de encontrar, então eu traduzi especialmente para esse livro, e eu espero que vocês gostem.